Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Vocês que acompanham a gente há mais tempo já sabem que eu faço aqui muita pergunta. E principalmente quando o tema é esse: desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoliderança, que eu já estou dando algumas spoilers aqui do livro. Eu gosto tanto de falar sobre esses temas, sobre a jornada da vida autêntica. É a jornada da vida autêntica sobre autoliderança. Esse é o livro, gente, que tá incrível. Eu gosto de tudo que tá aqui. Cor, árvore, tema. Eu não posso perder essa entrevista. Falei com ela nos bastidores. A gente conversou muito essa semana e vamos falar com vocês um tema muito, muito importante. Não só um tema, mas a gente vai passear por diversos temas. Trouxe tudo minha cola aqui. Vocês sabem que eu fico com cola porque eu faço bastante pergunta, né? A gente vai falar de importância da fé, a gente vai falar do ocorrido que aconteceu com a filha dela, com as filhas, enfim. A gente vai falar sobre dificuldade de se tornar mãe, de dor e ferida. Vamos falar também de inteligência emocional, de autoliderança, de perfil comportamental. A gente estava falando aqui nos bastidores de alguns perfis que tem que estar em ativa em alguns momentos, e também vou perguntar para ela se tem algum momento que também a gente tem que recuar um pouco para não ficar aquela coisa, sabe, muito autoritária ao invés de uma autoridade. Aí eu vou perguntar tudo. Ela já está preparada, porque eu falei para ela, se prepare, e eu sei que ela tem condição. Porque essa mulher não é só nossa escritora, não. Ela é do palco, de palestras, conduzindo equipes. Ela está ali para trazer muito desenvolvimento para muita gente. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui no nosso podcast, Carol Rolim. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Prazer em te ver aqui. Eu que tenho um prazer enorme de recebê-la. Muito feliz. Quase que não acontece, né? Tá vendo? Não podia não Deus acontecer. Deus é muito bom. Que bom. Obrigada por me receber aqui, Débora. Eu estou muito feliz por estar aqui na Chave Mestra hoje e ter tido acompanhamento da Chave Mestra durante a publicação do meu livro. Eles são excepcionais. Eu não deixo de falar, eu fui lá, agradeci toda a equipe e eles são muito bacanas. Eles te acompanham em todo o processo, eles corrigem tudo que você está ali fazendo, o que você fala, o que você está escrevendo, se faz sentido, se não faz sentido, referência bibliográfica, a teoria que está ali por trás. E eu sou muito grata por estar aqui hoje. Muita gratidão. E por estar com você. Estou muito feliz. Que bom. Eu que fico feliz e a gente que, na verdade, tem a honra de tê-la como nossa escritora, porque a gente fala aqui de um livro solo, gente, que é um livro que traz muito conteúdo. E traz conteúdo, assim, eu falo que é parrudo, um conteúdo rico, com diversos assuntos em um só. Porque você passeou muito bem por diversos temas. Aí, quando você trouxe esse conteúdo para a editora, eu tenho certeza que não foi só pensando em outras pessoas que você vai ajudar de alguma forma e direcionar. Mas muito sobre você tem aqui, né? Muita da tua história eu vi. Sobre mim. É um processo que eu passei. Quando eu falo sobre a jornada da vida autêntica, a jornada é a jornada. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ser campeão. Eu quero ser um gerente, eu quero ser um líder, eu quero ser dono de uma empresa, eu quero fazer uma faculdade, finalizar uma faculdade. Mas a jornada nunca finaliza. A jornada é a jornada. Então, às vezes, as pessoas esquecem disso, que a gente está sempre num processo de evolução, de desenvolvimento. E o que eu percebi que desde criança eu queria muito ser alguém. Eu queria muito ser grande. E eu olhava para a minha vida, olhava para onde eu morava, olhava para a situação, um processo. Como que era lá? Era um lugar, era uma cidade pobre, simples. Eu pensava assim, gente, um dia eu ainda quero ser alguém grande. Mas como? E eu falo da minha trajetória, de como eu passei por todos esses processos. Mas também eu trabalho muito a liderança. Eu falo muito sobre liderança. Mas, para você ser um líder, que está no final do meu livro falando sobre liderança, você tem que passar pela jornada. Não tem como você ser um líder que é mal educado, que não cumprimenta o porteiro, que não cumprimenta a pessoa que está ali na recepção, que não cumprimenta aquela pessoa que trabalha com você, que desenvolve, ou então qualquer lugar que você chega. Está no supermercado, começou ali a ser atendida pelo balconista. Oi, tudo bem? Que bom, como é que está seu dia? E tudo. Você tem esse respeito pelas pessoas. Sim. E muitas pessoas esquecem disso. Elas só se preocupam no pódio. Aonde eu vou chegar?
eu quero ser líder, mas você vê muito, hoje em dia você vê muito líder que é mal educado, mal amado, que não está curado, que não respeita o próximo. Então, o que eu falo? Aí está muito da minha jornada. Eu trago exemplos simples. Sim. Eu passo 2 dias numa empresa fazendo treinamento empresarial, mas às vezes eu estou ali falando sobre uma gravidez, sobre um processo difícil que eu passei na minha vida, sobre algo que eu tive que conquistar, porque tudo, para você chegar a um ponto que você quer na sua vida, você precisa, primeiramente, trabalhar o que está por dentro, trabalhar o seu interno. Então, o que eu falo no meu livro é você trabalhar sobre a sua autoliderança. Primeiro você lidera você, para depois você pensar em liderar o próximo. Ótimo. Se você não é capaz de liderar o que você fala, o que você come, o que você faz, aonde você vai e as mesas que você senta e muito mais, você não é capaz de liderar nada na sua vida. E quando você fala disso, eu penso que também é um processo de você entrar, é interior, é viver momentos que talvez vão machucar, vão abrir algumas feridas para você se conhecer, porque para liderar não é só chegar lá e vamos liderar. Tem todo um processo para você se conhecer também, para saber muitas vezes por que tem determinado comportamento, por que fala daquela forma, não é? Você que trabalha muito bem isso no livro, é um pouco disso de não saber, então, se eu tenho um comportamento e aquele comportamento é muito exacerbado, tanto pro muito firme ou quando muito, como é que a gente pode falar, eu tô negligente. Talvez seja porque eu ainda não me conheço, eu tenho que conhecer minhas feridas, eu tenho que conhecer a dor e não viver só na dor, porque você também fala isso, né? Não pode ficar Não vão só ficar lá. romantizando Não e pode... ficar na dor e ficar responsabilizando todo mundo e não tomar para si. Não. Às vezes a pessoa fala assim, porque eu passei muito problema, eu tive uma infância difícil, minha mãe era assim, meu pai era assim, tinha uma questão de uma pessoa era mais agressiva com ela ou não. Não, mas é por isso. Por isso que eu não consegui chegar onde que eu quero. Por isso que eu não sou quem eu quero. Mas, gente, agora você está adulto. Ótimo. Toma essa responsabilidade. Assume a sua autoliderança. E, às vezes, para você tratar uma ferida, você precisa passar remédio, você precisa ali ter um medicamento. E abrir a ferida. E abrir a ferida para ela começar a secar, né? Que eu falo até sobre o Band-Aid no meu livro. Mas aí você precisa tratar aquela ferida. É onde eu falo muito sobre traumas, falo muito sobre a infância. Pai e mãe, eu acho que a palavra pai e mãe no meu livro foi citada mais de 100 vezes, que depois eu estava pesquisando, assim, quando eu estava redigindo. Porque aquela infância sua ali do 0 aos 12 anos, ou até mais, mas aquela parte ali que você foi criada sobre os traumas é onde você tem que tratar. Porque às vezes aqui na vida adulta você tá com alguém, você tem algum comportamento, por exemplo, vou trazer um exemplo simples. Se vai ter uma festa amanhã, Débora, e você sabe que todo mundo está sendo convidado há mais de um mês para aquela festa. E aí a pessoa te convidou faltando um dia. Uhum. Vamos pensar sobre as suas crenças. Você vai ou não vai? Talvez hoje eu iria, dependendo... não. Eu ia falar que talvez eu iria dependendo da pessoa, porque ela é muito querida. Mas se ela é muito querida, ela ia me convidar muito antes. Viu? Tá vendo? Respondi. Tá vendo? Ótimo. Essa crença não é sua. Essa crença tá lá de quem estava com você na sua infância. Pai, mãe, tio, irmão, avô. Que sabe aquele parente, aquele avô que fala assim, eu não vou se no convite não tiver escrito o meu nome primeiro. Entendi. Aí ela não vai. Aí ela fala assim, eu não vou não, que absurdo, é um desaforo. Convidou todo mundo há 30 dias e me convida só agora. Mas você não sabe. E se ela estivesse deixando para te convidar aquele dia, porque era muito especial te falar assim presencialmente? Você não pensou. Porque a gente pensa nas crenças, então a gente tem que começar a trabalhar essa quebra de crenças. Tá. O que vem te impedindo de se tornar quem você quer? Isso te impede de ser uma boa mãe, te impede de prosperar, te impede de desenvolver no seu trabalho, te impede de crescer na sua vida, porque você vai se boicotando por causa de crenças que você ouviu a vida inteira, de coisas que nem é sua, mas você pega para si.
E quando você fala de pai e mãe também, e é bom que você fala das crenças, porque hoje, por exemplo, eu respondi como algo pessoal, só que isso você também traz para a empresa, para onde você está trabalhando. A gente está falando aqui não só de líderes que são gestores, diretores, não, mas você que é um funcionário, um colaborador que a gente usa hoje, você também é um líder ali naquela empresa, da sua área, do seu trabalho, do seu escopo de trabalho. Então, você é líder. E se você não trabalhar isso das suas crenças, quer dizer, você traz essas crenças do pessoal para o profissional. Porque hoje eu acredito que tudo é um só, não é, Carol? Tudo é sistêmico. A gente é um sistema só. A gente não tem como tirar uma parte de você e falar assim, hoje eu vou deixar esse pedacinho meu lá em casa e vou vir só a Débora. Mas aí vem com você todos os problemas. O filho que está com febre, o problema que você teve lá na sua casa com alguma coisa, vem junto com você para o trabalho. Então, as pessoas têm que entender que o tempo todo elas são líderes, o tempo todo elas são um setor só. O que você é com o seu cônjuge, com o seu filho, o que você é no seu trabalho, o que você é quando você está lá ajudando na igreja em alguma coisa no seu servir, você sempre é a mesma pessoa. Mas as pessoas às vezes criam algumas máscaras. Cada ambiente ela quer estar de um jeito diferente, mas não tem como você ser sempre várias Déboras. Você tem que ser uma Débora só. Ótimo. Então, quando você se adapta a se ter mais autenticidade, que é onde que eu falo sobre a autêntica, quando você se torna uma pessoa mais autêntica, com amor próprio, sabendo que você perdoa, que você tem autoestima, que você é grata, nada lá fora te incomoda mais, nada mais te influencia. Aí você começa a entender que isso é diferente. Um líder não é só um líder na empresa, você é o líder da sua casa. Você que decide o que seu filho vai fazer, o que ele não vai fazer. Você que decide se a casa vai ficar de um jeito, se não vai ficar. Se vai comprar alguma coisa para casa, se não vai. Se vai pagar um boleto, se não vai pagar. Então, ou seja, o tempo todo a gente é líder, só que as pessoas esquecem. As pessoas falam assim, mas eu vou ler um livro de liderança, eu nem estou num cargo de liderança, eu nem sou um gestor, eu não sou nada, mas é sobre você ser líder o tempo todo, sobre o que você quer ser líder da sua vida, entendendo que você, ao mesmo tempo, você tem que saber direcionar toda a sua liderança. Aonde eu quero ser uma pessoa especial, aonde eu quero ser uma pessoa que tem autoliderança. E o tempo todo trabalhando essa autoliderança, esse controle próprio, esse autocontrole, esse autoamor, né? Exato. Então, é onde eu falo que muitas pessoas se perdem e falam assim, Carol, mas eu vou fazer um treinamento com você, uma mentoria sobre liderança, mas eu não tenho esse cargo. Mas o que você quer? Entendeu? E muitas vezes eu trabalho a mentoria para as pessoas desenvolverem. Tem até empresários que já estão no negócio, que já estão no ramo, já estão crescendo. Só que é como se eles criassem um teto. Eu só vou até aqui nesse teto. Mas a gente sabe que nem o universo tem fim. Quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam muito mais gostosas. Exato. Quando você fala em autenticidade, olha, eu vou fazer pergunta aqui, hein, Carol? Se prepare, eu sei que ela está preparada. Mas quando a gente fala em autenticidade, também muita gente não confunde em ser autêntico com sincericídio, que eu falo muito disso, né? Tem gente que comete homicídio, tem gente que comete sincericídio. Aí ela quer colocar, não sei se isso chama de máscara, mas ela quer colocar um personagem ou ela mesma, não, eu falo o que tem que falar mesmo, quem doa quem doer, e às vezes ela confunde, as pessoas não confundem muito autenticidade com falar coisas que não são necessárias em determinada ocasião. E por que eu pergunto isso? Porque no ambiente de trabalho, eu acredito que a maior parte, não vou generalizar, mas a maior parte das pessoas não querem pessoas tão sinceras, querem pessoas ativas, pessoas proativas e que no momento que tem que se calar, eu tenho que me calar. Eu não tenho que sair dando opinião para todo mundo como se eu fosse a pessoa autêntica. Tem isso ainda de confusão? O que é ser autêntico, falar demais? Tem uma diferença muito grande. Quando a gente é autêntico, a gente não precisa se preocupar com o que vai falar ou o que não vai falar. Porque quando a pessoa é autêntica, ela trabalhou o interno dela do que ela precisava de curar. Porque tem a cura. A pessoa que sai falando e sai, como se diz, soltando farpas no outro, como se fosse assim, enfia a faca em da roda para ver se mata mais fácil.
A pessoa que faz esse tipo de atitude, ela não está curada. Geralmente é uma criança que sofreu muita crença, muita comparação, pode ter sofrido até abandono. Abandono, eu falo que abandono não é só abandono de a mãe ou o pai foi embora, não. Tem abandonos reais. Sabe aquela mãe que fica o tempo todo no celular e a criança está dentro de casa e ela fala, não, deixei de trabalhar para ficar com meu filho, mas está ali o tempo todo no celular? Existe o abandono físico e existe o abandono sem às vezes ser até físico. Emocional, né? É um abandono emocional. Então, quando a gente fala sobre isso, geralmente, quando a gente tem... Eu falo exatamente sobre isso no meu livro, que são os gatilhos. São vários gatilhos. Gatilhos de vitimismo, gatilho de humilhação, gatilho de comparação, de crítica. Geralmente, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que fala muito alto, imponente, agressiva, ela é uma criança insegura. Olha uma só. criança que sofreu na infância, é uma criança que não foi vista e agora o que ela quer? Ser vista. Então, ela fala na empresa o que quer, fala na casa o que quer, magoa. Aquele marido, não sei se você já viu, que interrompe a mulher quando está conversando em alguma reunião social. É aquela pessoa que está sempre querendo impor, mas na realidade ela está com medo. Ela é insegura. Porque a pessoa que não é insegura, ela não precisa disso. Igual, por exemplo, se eu chegar aqui, alguém começar a conversar comigo e me interromper, eu sei que vai ser um pouco mal educado. Mas eu não vou levar para o coração. É aquela famosa frase, levar para o coração. Muita gente leva para o coração, porque não está tratado. Então, as pessoas que atuam com sinceritismo, como diz você, nem sei se existe essa palavra. Sincericídio. A gente criou no jornalismo. Sincericídio. Ela, na realidade, ela não está curada. Ela não sabe o que é ser autêntica. Ela está usando mais uma máscara. Uma máscara de como se proteger de alguém ou de algo, ou de alguma coisa. E você fala muito também de máscaras, né, no livro. A gente não pode falar muito, viu, gente? Mas eu tô tentando trazer tudo aqui que é possível. Mas você fala muito disso também, de máscaras, né? Você fala, na realidade, eu acho muito, muito interessante quando você fala até de dor. Porque a gente já trouxe aqui de dor, no sentido de não romantizar, porque daí você é responsável. Você toma a parte que é sua, que cabe a você, da responsabilidade, né? E essa coisa de sempre culpabilizar o outro, o pai, a mãe, o chefe, a gente não sabe o que é a nossa responsabilidade. E eu queria que você contasse uma história, não sei se fique à vontade também, onde você teve que tomar aquilo para se responsabilizar e não, eu vou resolver isso aqui. Você, em primeiro, a gente pode falar depois da tua questão de ser mãe, mas eu queria que você falasse antes do que aconteceu depois que você conseguiu ser mãe e aconteceu com uma das tuas filhas. Um evento que você tomou para você e falou, eu preciso resolver isso. E aí você já vai falar sobre dor e sobre fé, porque você também fala muito aqui sobre a oração, a fé, qual que é a importância dela para você. Então vamos falar de dor e de fé? Essa parte que você está falando tá no capítulo de gratidão, porque eu me sinto muito grata a Deus por eu estar ali, naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Eu podia estar em qualquer lugar, eu podia estar no supermercado, eu podia estar na padaria, eu podia ter saído com a minha filha mais velha para alguma coisa, mas em especial, Deus me permitiu que eu estivesse ali, naquele momento. E para mim isso é muito importante. A Débora está falando de uma parte do livro que fala sobre gratidão, que é uma parte em que meu marido estava no segundo andar da minha casa, com a minha filha de 7 meses. Ele estava cuidando dela. E a gente tinha tomado todas as providências legais, assim, tipo... legais, assim, eu falo de normais. De segurança. Né, uma porta de vidro, uma porta no quarto dela. Tudo que era proteção a gente tinha colocado na casa. E aí eu estava no primeiro andar com a minha filha mais velha, ensinando para casa para ela. De repente, meu marido está gritando, e eu o quê? E quando ele me mostra a minha filha mais nova, ela estava com 7 meses no colo e ela estava roxa, sem vida, totalmente apagada.
E aquilo ali me deu um pânico que eu pensei, será que ela caiu do colo dele? Será que ela bateu com a cabeça em algum lugar? O que será que aconteceu? O que foi? O que foi? E ele só... E não saía uma palavra da boca dele. Ele estava mudo, eu acho que ele estava num modo de inconsciência. E aí eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não respondia. Aí eu fui batendo nas costas dela e nada. Eu pensei, ela deve ter sufocado. Continuei batendo nas costas dela e nada. Fui batendo nas costas dela, pus ela assim de costas e fui batendo, nada. Aí, por fim, e ele mais a minha filha mais velha gritando, sabe? E eles só gritavam. Eu falei, eu preciso sair daqui, que eu não estou entendendo nada. Aí eu fui para o quarto, pus ela sobre a cama, ajoelhei, comecei a orar e pedir a Deus, Deus me mostra o que aconteceu, me mostra o que está acontecendo com ela. Naquela hora, eu sinto que como o Espírito Santo tivesse atuado sobre mim. Eu pus ela no meio das minhas pernas, assim, passei as perninhas dela no meio das minhas pernas e comecei a bater nas costas dela. Mas eu não tinha noção de qual que era a potência da força que eu tinha que pôr na mão. E fui batendo, saiu um pedaço, assim, de madeira, Débora, de uns meio centímetros, que eu comecei a entender que ela estava sufocada, mas ela não voltou à vida, ela continuou roxa. Aí eu continuei batendo, saiu mais um pedaço maior. Aí eu falei, meu Deus, com sangue ainda. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que cortou alguma coisa por dentro? E aí, nada. Meu Deus. Bati mais uma vez. Quando eu bati a terceira vez, saiu um último pedaço e ela respirou. Aí a corzinha dela começou a voltar toda, sabe? E aí eu penso assim, Débora, que eu pensei assim, gente, eu acho que naquele momento eu vi o inferno e o céu naquele mesmo momento, sabe? Eu sei que não foi a primeira vez que eu vi uma cena dessa, mas eu falei assim, meu Deus. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, que meu marido fala que foram só alguns segundos, alguns minutos. Na minha cabeça foi uns 10. Mas quando ela voltou a cor, eu falei, graças a Deus, que eu fui entender. Era uma planta que a gente tinha em casa, sabe essas plantas ornamentais, que tem aquelas madeirinhas? Sim. Tudo assim na decoração. E depois disso, as pessoas chegavam lá em casa, eu tinha passado muito plástico, durex. As pessoas perguntavam por que eu tinha feito isso. Eu falei, porque eu quase perdi a minha filha. E aí, no dia seguinte, que eu fui levar a minha filha mais velha para a escola, eu desmaiei na escola. Meu Deus. Até então, eu segurei, até no último minuto. Sabe quando você sabe que não existe outra possibilidade senão você? Que você tem que trabalhar a sua dominância, trabalhar seu autocontrole, trabalhar sua autorresponsabilidade, sua autoliderança, tudo assim. Você tem que trabalhar a sua força interna para você atuar. E é sobre isso que eu falo. Sobre a fé de acreditar em Deus, que algo podia ser mais forte do que você, que eu tenho certeza que se a gente pôr muita força na mão, a gente pode quebrar um ossinho do bebê, você sabia? Principalmente pequeno. Graças a Deus eu não tinha nem pensado nisso, porque na realidade não era sobre mim. Era sobre o Espírito Santo que estava trabalhando sobre mim, entendeu? Não era eu que estava ali. E a outra coisa que eu penso também é a gratidão, porque muitas pessoas poderiam falar assim, mas eu vivi uma coisa horrível, não queria nem ter vivido, mas talvez você nem estaria lá, talvez ela não teria sobrevivido. Exato. E será que a gente não pode ser grato até pelos momentos ruins da nossa vida? E que bom que você esteve ali, que você estava naquele momento. É porque é um aprendizado também, não tem como a gente dizer que não. E estamos agora falando, capítulo 8 que eu vi aqui, e estamos falando de um momento que você for grata, mas ali já com a filha, porque eu quero que você conte um pouquinho também, porque você teve dificuldades em ter filhos. Então, quer dizer, você já tinha passado um processo de ser grata também a Deus, mas no momento em que muita gente, e você vai falar da tua experiência também, se teve momento que você falou, puxa, eu não consigo mais ser grata, mas você também passou por isso lá atrás e mais de 10 anos aí com uma dificuldade em ser mãe e que com certeza você ouvia de parentes, de pessoas, todos os comentários possíveis e você também já, eu acredito que chegou um momento que, não sei, você me fale porque está aqui no livro, de você, de repente, não acreditar mais, se daria certo. É isso? Esse momento você trouxe também para o livro? Trouxe. Eu trago nesse livro uma parte que é o Provérbios 23:7.
que é assim como você imaginou no seu coração, ele é. Quando eu queria ter filha, eu falo que ter filha porque para mim era ter filhos, mas eu não sabia que um dia eu ia ter filhas, mas eu sempre falava assim, eu quero ter filho, mas eu tive 2 filhas. E eu sou muito grata a Deus por ter 2 filhas, que eu penso assim, já é bom que aproveitar as roupas, é a coisa mais fantástica do mundo. Mas eu me lembro que eu recebi várias vezes um bilhetinho das pessoas me entregando o Provérbio 23:7. As pessoas me davam só escrito. Só que ninguém sabia que eu passava por dificuldade para ter filho. Ninguém sabia que eu estava com um problema. As pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, e eu não era da igreja que eu sou hoje, eu era católica. E eu não entendia, eu pensava assim, gente, o que essas pessoas estavam falando? Evangélicos chegavam perto de mim e falavam assim, toma esse papelzinho aqui para você ler na Bíblia. E eu li a Bíblia, só que eu nunca tinha decorado os Provérbios 23:7. E eu não sabia o que ele falava especificamente. Aí eu fui procurar lá em casa, procurei na Bíblia católica, procurei na Bíblia evangélica. E aí eu vi a mesma coisa, mudava um pouquinho assim, sabe? Eu falei, gente, o que será que esse povo está querendo me dizer? Mas não foi só uma pessoa, foram várias pessoas. Pessoas assim, por exemplo, que trabalhavam na nossa empresa, que a gente estava começando com a nossa empresa na época. A esposa de um supervisor trouxe para mim o Provérbio 23:7, falou assim, toma esse papel, Deus mandou te entregar. Aí uma outra pessoa me liga. Na época não tinha celular não, tá, gente? Exato. No ano de 2000. Aí me ligava no telefone, Carol, você precisa de ler o Provérbio 23:7. Uma pessoa na faculdade, depois de um tempo... Quer dizer, do nada, como a gente fala, Jesucidência. Depois me deu um papelzinho escrito Provérbio 23:7. Aí eu ficava na Bíblia procurando o que era aquilo. Eu só fui entender depois que elas nasceram. Depois que eu tive a minha primeira filha, que eu fui entender. Porque o Provérbio 23:7 fala, assim como você imaginou no seu coração, ele é. Assim como você imaginou no seu coração, a sua vida é. Assim como você imaginou no seu coração, você é como mãe. Assim como você imaginou no seu coração, você é como filha. Assim como você imaginou no seu coração, é a sua casa, é a sua prosperidade, é o que você adquire, é o que você se torna. É como você imagina no seu coração. E até então eu não tinha entendido. Que se eu imaginasse e se eu visualizasse, eu seria capaz. Então, hoje, no meu livro, eu trago a árvore da vida autêntica, porque já que é jornada da vida autêntica, tem que ter a árvore da vida autêntica. E a árvore da vida autêntica é como você montar a sua árvore para o seu sonho, para o que você quer na sua vida. E aí, um belo dia, eu estava no dia do meu aniversário, no dia 8/4/2000, eu tive uma visão em tempo real, de dia, não estava sonhando. Eu olhei pela janela da minha casa e vi 2 crianças bonitas num jardim bonito. Mas eu não tinha nem o jardim, nem as crianças. Caramba. Eu falei, gente, eu estou vendo coisa. Agora que eu pirei mesmo. Eu estou vendo coisa. Aí eu peguei, escrevi no meu diário, tá aí no livro, eu escrevi. E escrevi lá, ainda coloquei assim, e eu me via mais velha, próspera, assim, como se fosse uma pessoa assim, mais desenvolvida, sabe? Na minha visão. E eu me via com 2 crianças num jardim lindo e bonito. E eu escrevo e falo assim com Deus, você está debochando de mim, Deus. E eu lembro exatamente que eu escrevi isso e eu passei mais de 10 anos tentando ter filho, passei por 12 médicos, fiz 7 artificiais, vendemos tudo, meu marido e eu, casa e carro, que já não era muito, né, na época, mas era o tudo. E vendemos para pagar o tratamento para ter a nossa filha, que é a Clarissa, que hoje ela está quase fazendo 18 anos já. E a gente... Quem via falava assim, vocês são tudo doido. Vocês vão morar de aluguel, vocês vão viver como? Vocês não vão ter casa, não vão ter mais nada. Eu falei, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, o que eu penso? Que Deus realmente, Ele faz com que tudo fique certo. Sim. Mas quando você imagina, é o que eu falo, eu não imaginava eu grávida. Em momento nenhum me imaginei grávida. Eu me imaginava com o meu bebê no colo. Porque a gravidez não é sinônimo de que vai acontecer. Sim. O que é sinônimo de que vai acontecer é estar no seu colo. Mas o interessante é que eu pensava que a minha vida era... Eu já tinha tudo programado na minha cabeça, sabe? Quando eu tinha 5 anos.
Minha mãe perguntou assim, o que você quer ser? Como assim, 5 anos? Isso! Tava tudo certo. Só que Caramba. ele saiu fora do acordo ali, no meio, esquece. Vocês já viram que ela, com 5 anos, já era determinada dali, ó, já tinha disciplina, organização, já era mulher para liderança mesmo. Já estava tudo certo. Minha mãe falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei assim, mãe, eu quero ser próspera, Que lindo. casar, ir para Belo Horizonte e ter 3 filhos. Uhum. Aí, ir para Belo Horizonte eu fui quando a gente vendeu tudo. Quando a gente vendeu tudo, aí a gente saiu da cidade que a gente morava e fomos morar de aluguel em Belo Horizonte. Aí, e eu nem tinha percebido, eu falei assim, nossa, consegui conquistar o que eu estava querendo, entre aspas, mas de um jeito muito doido, né? Que não tinha nem dinheiro. Nem para pagar o almoço, nem a janta, muito menos. Mas aí, o que eu pensei? Eu vou para lá e vai dar tudo certo. Só que, na minha imaginação de 5 anos, ter 3 filhos, casar e ir embora para Belo Horizonte. E aí, casei muito nova. E aí, depois, quando eu vi que eu estava fazendo aquilo, eu falei assim, gente, mas tá tudo errado. Eu não tô do jeito que eu queria. O filho não foi fácil, como eu pensei que fosse. Né? E aí, eu me vi no fundo do poço. Eu pensei assim, gente, cadê minha autoestima? Tá acabado. Porque quando você percebe que as mulheres estão engravidando, têm filho e você não tem, você pensa assim, cadê minha autoestima? E é onde eu falo que quando você se percebe sem autoestima, você consegue também falar com o outro, você precisa trabalhar isso. E você consegue falar como? Porque não tem como. Você já imaginou um dono de empresa falar assim, olha, compra aqui esse produto meu, que ele é muito legal, com uma cara bem desanimada, sem autoestima nenhuma? É a comunicação não verbal, né? Com uma comunicação não verbal nada a ver? Então, o que a gente precisa trabalhar? Nossa autoestima, nosso amor próprio. Eu falo muito sobre amor próprio, Deb. Porque se você não se ama, quem vai te amar? Exato. Eu falo muito sobre você ter autoliderança sobre o que você precisa fazer, porque se você chutar o balde, sinto muito, mas você que vai ter que secar o chão. Não tem jeito, sabe? Tem hora que as pessoas não percebem isso. Gostei dessa, isso vai para um corte, hein? Vamos pôr num corte essa daí, Emily? Quer dizer, se a nossa equipe não fizer ela, depois pode fazer, viu? Como é que é? Repete. Se você chutar o balde, você vai secar depois dele. Você que vai secar o chão, Então, não vai fala ter pra ninguém. câmera, Carol, que é pra deixar claro aí, ó. Se você chutar o balde, lembre-se que não tem ninguém para secar o chão. É só você que vai secar o chão. Exatamente. Porque senão tem que ter autoliderança. Você tem que assumir o que você faz. Se você bater o carro, sabe quem vai consertar? Você. Não tem como. Então, você tem que dirigir direitinho, com cuidado, com atenção, para não acontecer. E se acontecer, não reclama também não você quebrar o braço, quebrar a perna. Não reclama também não, sabe por quê? Você vai estar viva. Exatamente. Tem muito sobre gratidão, sobre muita coisa. Eu quero que você beba sua água aí, porque eu vou fazer mais pergunta, mas eu tenho uma pergunta fora do script, mas eu sei que você vai responder. Por quê? Nós estamos em 2026 e você também dá uma pitada assim no livro. A gente está em 2026 em que muito é tudo sobre palco e fazer e acontecer e produzir e aquela produtividade que você fala, não, eu estou fazendo tudo, mas na verdade você só está fugindo de alguns problemas que era para você estar se conhecendo, vendo o que você precisa mudar e melhorar. E se desenvolver, porque como a Carol falou, né? Não existe isso de que a gente... É quando morrer só, porque enquanto a gente tá vivo tem desenvolvimento, tem evolução. Mas eu queria que você falasse disso, porque a gente tá num tempo de tudo que tem que ser mostrado, tudo que tem que ser feito. Eu tenho que ser, eu tenho que parecer. E muitas vezes não se é. Só que também, você que fala muito dessa coisa do perfil, eu queria que você trouxesse também para quem está vendo a gente, que não tem esse perfil de eu quero mostrar, eu faço, eu aconteço. É o perfil contrário ali, dos mais analíticos, daqueles que estão em uma posição e que a gente sabe que nem todo mundo na empresa está vendo. E às vezes essa pessoa se sente mal, porque ela não é vista. E ela não tem esse perfil. Você acredita que a gente tem, sim, que trabalhar bem para mostrar na empresa que está servindo, mostrar em casa, eu sou a esposa ideal, eu sou o marido ideal, ou não? Ou vamos trazer agora... Já trouxe uma enorme pergunta, hein? Ou vamos trazer para o espiritual também. Deus mostra mesmo para todas as pessoas quem a gente é.
e a gente tem que ficar escondidinho mesmo e fazer isso escondido ou não? Temos que mostrar. Você viu que eu trouxe uma lenda pra ela. Eu tô achando que tem 10 perguntas aí, gente. 30 perguntas numa só. O que acontece? A gente tem que entender que, como se a gente pensasse no nosso segundo plano de Deus, lá em cima, já está tudo pronto para a gente lá em cima. Porém, se você insistir muito e pedir muito a Deus, Ele te dá. Só que aí, quando você chegar lá em cima, né, que em nome de Deus a gente vai chegar uma hora, quando você chegar lá em cima, né, morreu, Sim. passamos para o segundo turno. Aí você chega lá e fala assim, nossa, mas essa caixinha aqui tá com tanto de coisa, eu tinha tanta coisa, por que eu não recebi? Por que eu não ganhei? Porque você estava fazendo na força do braço. Você ganhou outras coisas que não era para ser, porque você passou por cima de várias etapas e acabou não atingindo o seu potencial máximo, porque muitas pessoas querem fazer e querem ser superficiais. Hoje em dia a pessoa vai lá na internet, compra um curso, aí ela vai e fala, nossa, agora eu sou bambambam. Agora eu entendo pra caramba sobre isso. Só que ela não aprofundou. O que eu estava vindo no carro falando com o meu marketing, falei com eles assim, gente, eles estão assim, como é que está o seu comercial? Eu falei, meu comercial não está muito bom não, tem que melhorar. Aí eles, porque você pode fazer isso? Eu falei assim, não. Eu posso escrever meu livro, eu posso fazer minhas palestras, eu posso dar meu treinamento, eu posso fazer minhas mentorias que eu passo 2 horas fazendo uma mentoria individual com o meu cliente. E é um processo de muita energia, que eu amo. Gente, eu sou apaixonada, porque as pessoas falam assim, é cansativo? É. Sim. Mas é um processo que eu gasto muita energia e o meu cliente também gasta muita energia, porque o tempo todo é um debate. O meu cliente, por exemplo, eu tive até um cliente que eu cito muito ele, esses dias eles estavam até no podcast, eles estavam assim, lá sou eu, eles escreveram embaixo. Ele tinha um processo que ele tinha um emprego fixo, concursado. E aí ele tinha um negócio que ele fazia uns serviços de mudança, umas coisas lá bem legais. Aí eu falei com ele assim, qual que te dá mais dinheiro? Esse aqui que você é concursado ou esse que você faz mudança? Ele, é claro que é esse. Eu falei, então, o que você está esperando para sair desse? Na primeira sessão, ele falou assim, Deus me livre. Eu já estou cansado com essa sessão, você acabou comigo, você me colocou num checkmate para tomar uma decisão. E às vezes a pessoa não toma essa decisão, fica ali insistindo com algo que não era para ser, porque deveria ir para um outro lugar, que talvez te daria um financeiro melhor, te daria uma prosperidade melhor, mas por medo de sair dali. Aí a caixinha lá do segundo turno do céu, tá tudo lá dentro, tá tudo lá em cima. Tá tudo lá dentro. Por quê, Carol? Medo? Por medo, quê? crença. Tá na infância. É crença, porque às vezes ouviu muito assim, mas você não consegue. Não é nem ouviu diretamente, às vezes ouviu. Você não é inteligente, você é burro. Mas ouviu indiretamente, nossa, você viu fulano? Fulano na pracinha é rico, né? Eu nunca vou chegar a ser isso. Um pai ou uma mãe comentava, entendeu? Alguma coisa assim. Ou então fala assim, isso não é para você. Ou então fala para ele mesmo, o pai, a mãe falava assim, mas isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou tão inteligente para isso, eu não vou estudar porque vai ser difícil. Então, vai ouvindo isso na infância e já cresce falando, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz. Vamos lá para uma das terceira ou segunda pergunta que você fez. Quando a pessoa está no meio da base, será que ela vai administrar, ou será que ela vai gerenciar, ou será que ela vai ser líder, ou será que ela não vai ser líder? Sim. Consegue ser mesmo, não precisa impor. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa de aço para construção civil e lá tinha um líder. Ele era um líder indireto. Ele trabalhava no chão de fábrica e ele liderava as equipes. E ele mantinha a liderança dele. Ali a gente está pensando na pirâmide. Quando a gente pensa na pirâmide empresarial, daqui a pouco a gente começa a fazer desenhos aqui, gente. Depois vocês fazem aí no podcast. A pirâmide empresarial, a gente está na base operacional, no meio o tático e no topo o estratégico. Ali no meio é o tático. Quem está na base do tático, na liderança do tático, essas pessoas que você está falando. São as pessoas que às vezes não são vistas, mas exercem um tipo de liderança. Imagina que você está numa fábrica e essa fábrica está fazendo umas caixas e está passando as caixas. Aí o dono da empresa chega com um gerente lá e fala assim, nossa, eu não sei o que a gente faz, porque essas caixas não estão saindo no formato que eu deveria fazer e tal. Aí eles entram ali, ficam discutindo.
Aí o líder de base, que está ali na fabricação das caixas, fala assim, é porque só porque você não trocou o papel tal por tal papel, quando você trocar o papel vai dar certo a sua caixa. Ele não assumiu uma liderança? Não colocou no bolso o dono da empresa e o gerente? Sim. Depende de quanto você tem de conhecimento no que você faz na base. Você precisa ter conhecimento, educação, gente. Respeito ao próximo é fundamental. Sim. A gente lidera pessoas, a gente não lidera máquinas, computador, sistema, a gente lidera pessoas. São pessoas com pessoas, é relacionamento. O tempo todo, empresa é sobre relacionamento. Porque a gente está com a IA aí, daqui a pouco a IA está fazendo as caixas, daqui a pouco a IA está fazendo essa mesa, e está tudo certo. Essa evolução industrial está muito grande. Sim. Então, não é sobre o produto, é sobre as pessoas. E as pessoas esquecem que a empresa é sobre pessoas e não sobre produto. O meu livro é algo que fala sobre pessoas, sobre os processos que algumas pessoas passaram. Eu dou exemplos meus, exemplo dos meus mentorados. São pessoas e pessoas. Eu não explico aí como você montar uma caixa, um sistema, não é isso. Então, a gente tem que lembrar o tempo todo que tudo está relacionado. A gente influencia as pessoas, a gente influencia os meios. E aí, quando a gente fala sobre a gerência de base, se você trabalha o respeito, a educação, o amor próprio, a compaixão, a empatia, e se você trabalha também o seu conhecimento técnico ali no que você realmente entende e para de ser superficial. Hoje em dia as pessoas estão muito superficiais, elas querem ser muita coisa e ao mesmo tempo não são nada. É o que eu falei com o meu time hoje de marketing. Eu falei com esse gente, eu não entendo de marketing e está tudo certo. Eu quero entender sobre o que eu gosto, sobre o mentor ali, ó, sobre o livro, sobre do que vocês não vão fazer, do que sou eu que vou ter que fazer. A minha mentoria individual, a minha mentoria empresarial, o que eu falo com as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, é isso que eu gosto. Ótimo. E agora eu quero que você fale, quem que pode procurar então a Carol Rolim? É o empreendedor, é o dono da empresa para que os funcionários se entendam melhor, tenham esse desenvolvimento, porque a gente já está vendo aqui que não existe isso. Ela não vai ensinar a caixa, mas ela vai ensinar como muitos de vocês manterem a pessoa que sabe fazer muito bem a caixa, porque às vezes a pessoa é aquilo, ela tem tanta gente, está dando o exemplo da caixa, mas tem tanta gente boa indo para uma outra empresa. Não é a troco de valores, é a troco de reconhecimento. E nem sempre o reconhecimento é financeiro. Às vezes a pessoa só quer ser reconhecida pela empresa, só quer pertencer, é o que a gente fala, né? Então, ela está aqui e eu queria que você trouxesse isso. O trabalho é individual também, é com a empresa. Quem pode procurar o seu trabalho e quais os temas que você trata? Não só do desenvolvimento, como que é feito esse trabalho? E por quanto tempo também, né? O meu trabalho ele é para todo mundo. Por que é para todo mundo? Porque às vezes você está ali e você quer se desenvolver melhor, você quer se conhecer melhor, você quer trabalhar o seu perdão, a sua gratidão, a sua cura interna. E aí, quando você vê, você já está trabalhando a sua autoliderança, quem você realmente quer ser. O líder que você quer ser, o líder que você... Eu falo que eu ajudo as pessoas a se tornarem um líder que ela deseja ser. Mas não necessariamente só o dono da empresa, qualquer pessoa da empresa. Esse livro é para todo mundo, gente. Ótimo. Qualquer pessoa da empresa, qualquer pessoa da vida. Eu quero ler um livro para me trabalhar meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento, a minha prosperidade. É sobre isso aí, é sobre a jornada vida autêntica. Agora, quem faz comigo um trabalho de mentoria individual, eu passo em torno de 3 a 4 meses com aquela pessoa. Toda semana eu encontro com ela e a gente faz um trabalho de desenvolvimento. E nas empresas, geralmente eu passo de 1 dia e meio a 2 dias, fazendo um treinamento com o grupo todo. Geralmente é isso. E você faz só o presencial por enquanto? Ou faz o online também? Eu tô com o meu curso todo gravado no online. Quem quiser saber, é só ir lá no Instagram, na bio, e localizar lá, que tá lá à venda. Ele é tudo do jeito que eu tô falando aqui.
São cerca de 10 horas ou mais, em que eu estou falando, eu converso, eu falo tópico por tópico, explico o que você pode fazer para se desenvolver melhor na sua vida, o que você pode se tornar uma pessoa, assim, como é que se pode dizer? Mais com autoconhecimento. Sim. Com autoliderança e trabalhar a sua jornada. Ótimo. E a gente fala muito de desenvolver, eu não sei qual que é o teu conceito de desenvolvimento, mas aqui mesmo na Chave Mestra a gente usa muito de desenvolver, é que às vezes você está envolvido, e a Raquel Medeiros, o Rogério Vale, eles falam muito isso, como se fossem ataduras. Você está preso, envolvido com ataduras e você não consegue sair e ser quem você pode ser e que às vezes você gostaria. E o desenvolver é isso, é você tirar, é você sair, tirar aquela atadura que às vezes está machucando, está prendendo, você se tornar aquela pessoa que você gostaria. E que pode, e que eu gostei muito do que a Carol falou, e que tem a caixinha do céu lá cheia de coisas boas ali que Deus pode mandar aqui, e às vezes você não tem ainda essa condição de receber. Às vezes, quando você receber um problema, porque é receber, você não vai ser grato por um momento como ela passou aqui, muitos de nós passamos. Às vezes, ao invés de ser grato, você ainda vai culpar Deus, culpar pessoas por aquilo que veio para tua vida. Então, é muito importante falar de desenvolvimento, porque não é só, né, Carol? Não é só a gente, então o que eu estou passando aqui, eu vou reclamar. Você até fala disso, né, no teu livro, de eu vou viver reclamando. Não, é muito profundo. Cada dor que se passa, cada momento. E o desenvolvimento é incrível. Eu já quero conhecer. Já. É audiovisual. É áudio também e vídeo. É gravado, tem exercício, eu passo lá exercício para a pessoa fazer, porque tem toda aquela conexão durante o treinamento. Ótimo. Eu que não sei nem se tem tempo. Temos tempo ainda. Porque eu queria te perguntar também, deixa eu tirar o óculos, porque aqui 40 a mais, gente. Perto, longe. O que eu quero saber é se a gente ainda tem alguma coisa para falar e você vai pensando aí se de repente eu não te perguntei algo que é importante. A gente falou da importância da fé, a gente falou do ocorrido com as filhas, né, e dessa questão de ter filhos e que hoje são as meninas. São 2 meninas. 2 filhas. 2 filhas. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e a outra tem 11. De 11. A gente falou de autoliderança. A gente falou, claro, diversos capítulos ela traz aqui de gratidão, desenvolvimento, falamos de máscara, falamos também de produtividade. A gente falou também de crenças limitantes. E a gente também, eu queria que você só falasse uma questão, quando a gente fala de produtividade, a gente citou aqui, mas essa coisa de, você acredita que é muito fuga também? Dessa de produzir, a gente está vendo muitas mulheres hoje em cargos de liderança, de direção, que a gente não via há uns 20 anos, vamos dizer assim, e que muitas, às vezes, se escondem, produzem muito e acabam não fugindo de quem são, procurar ver o que eu preciso mesmo. Será que eu realmente preciso estar ali? O que você acha disso, dessa produção, dessa produtividade tóxica? Você fala muito disso também nos seus treinamentos? Olha, eu falo, e o que eu penso, assim, que eu era uma pessoa muito controladora. Eu queria estar no controle de tudo, eu queria estar resolvendo tudo, eu queria mandar em tudo. E nem por mal, né? Muitas de nós, às vezes, nem por mal. Às vezes é porque a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com aquela perspectiva de... ela vai estar em desvantagem em alguma coisa. Às vezes as pessoas falam sobre a questão salarial, ela vai receber menos pela CLT, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela não vai ser tão valorizada no mercado, ela vai ter que ter ela vai ser mãe, né? Ela vai ter que ter filho, ela vai se ausentar. Então, a mulher já sai com aquele, como é que chama? Eu falo que é tipo um portfólio, uma bagagem, um repertório? Um repertório de que ela vai ser mais difícil e que o homem vai ser mais tranquilo para isso. Porém, o que eu percebo? Que aí, hoje em dia, tem muito essa pegada de todas as mulheres. Eu quero desenvolver, eu quero fazer isso, eu quero mostrar que eu estou fazendo, eu quero... Então, quando eu começo a assistir uma palestra de uma mulher que ela fica assim, porque eu trabalho muito, porque eu levo menina na escola, eu faço isso, eu levo aquilo. Aí, quando eu trabalho na empresa, eu assumo tal responsabilidade, eu falo, então, você não está vivendo, né? E aí você vê que muitas vezes está querendo só mostrar que faz muita coisa. Mas não é sobre você ficar fazendo muitas coisas.
você ter muitas atividades. Mas quanto que você está vivendo realmente do seu tempo de presença? Eu falo no meu livro sobre meditação, você precisa meditar nas coisas. Você precisa estar aqui. Por quê? Hoje a gente está aqui, dia 28 de maio de 2026. É uma data muito memorável, muito importante, espetacular, extraordinária, autêntica. É uma data especial demais, porque é o meu podcast. Eu não estou com o celular na mão, eu não estou me distraindo com nenhuma ferramenta e provavelmente, Débora, você nunca vai esquecer do que eu te disse, Sim. porque a gente estava com presença. É o estado de presença mesmo. Estado de presença. Então, eu falo que escovar dentes é um estado de presença. Tomar um banho é um estado de presença. Exato. Eu não sei, agora está uma onda do povo tomar banho gelado. Não é comigo. Eu detesto banho gelado. Negócio de piscina de gelo não é também comigo. Não tô deixando para outras pessoas. Para outras pessoas que sejam felizes. Então, assim, eu gosto do banho quente. Adoro um banho quente. Gosto de estar nele presente. Exato. Então, você precisa estar presente nas coisas que você faz. E tem muita gente que não está presente. E, geralmente, elas estão fugindo porque elas querem mostrar para as pessoas que estão fazendo. Mas isso fala mais sobre pai e mãe, que é outra pirâmide agora, que é sobre quem você realmente é, o que você realmente produz, e o que você realmente merece. Tem muitas pessoas presas no meio daquela pirâmide, mais preocupadas com o que elas vão produzir. Exato. Porque foram crianças cobradas. Sim. Você está fazendo o quê? Exato. Ah, tá rindo do quê? Você não vai fazer mais nada, não? Ah, por que você não vai estudar? Ah, por que você não vai arrumar uma casa? É aquela criança que ouviu muito isso na infância. E aí, quando está na vida adulta, não consegue mais viver o real. Exato. Às vezes você tem muita obrigação, às vezes você tem muitas atividades, igual eu, por exemplo. Tem vezes que eu estou no trabalho de tarde, tem vezes que eu estou estudando à noite, tem hora que eu estou com o cliente na parte da manhã. Mas o legal é se você tiver com seu filho, se você tiver 5 minutos para estar com ele, esteja com ele. realmente, integralmente, 5 minutos com ele. Gaste o seu tempo com o que você tem que viver, porque a gente só tem o presente. O passado já foi e o futuro não é garantia. Você nem sabe se você vai estar vivo para viver ele. Ótimo. Então, se você tem só o presente, se você não tiver lembrança do presente, o que você vai lembrar do seu passado? Sabe quando você vê as crianças crescerem, você fala assim, nossa, estou esquecendo algumas coisas quando era bebê, quando nasceu, que a gente começa meio que esquecer. Será que você não vai esquecer muito mais se você não estiver presente? Exatamente. E o tempo não volta, né? Nunca. Exato. A gente só tem esse momento. Daqui 5 minutos, a nossa conversa é passado. Exatamente. E tá tudo certo. Por isso que a gente tem que ter propósito também, Carol. Porque eu vejo muita gente falando hoje muito sobre propósito. Eu vejo muita gente falar disso. Propósito, cuidar do desenvolvimento, autoconhecimento, mas para mostrar, para fazer. E o ideal é a gente ser, porque no autoconhecimento você sabe qual é o seu propósito, ou pelo menos o que está acontecendo agora, né? Não, eu vou viver isso aqui, e se o caminho mudar, a jornada mudar depois, eu sei quem está levando, eu sei quem está me levando, né? É uma nova jornada. E às vezes, o que o propósito? O propósito entra na sua essência. O que é a sua essência? Porque a gente existe. Quando a gente nasce, a gente começa a existir. Sim. Mas quando a gente começa a existir, depois de existir, a gente começa a ter essência. E qual que é a sua essência? O que você nasceu para ser? Qual que é o seu propósito de vida? E aí é onde que você entra, que você falou assim, o propósito. Se eu não tenho propósito para nada, para que eu estou vivendo? Exato. Porque daí que você vai levando. E aí você vai levando tua vida. Já deixei aqui, gente, porque a gente tá com a equipe ali gravando, viu? Vocês estão vendo o livro, eu tô deixando aqui. A contracapa eu falo sobre isso. Sim. Se você está vivendo algo há 20 anos num emprego que não faz sentido, num casamento que não faz sentido, num relacionamento que não faz sentido, e você está só vivendo, sobrevivendo. E qual que é o sentido da sua vida? Exatamente. Se você não cuida nem de você mesmo, não cuida da sua saúde, não faz uma dieta, não faz uma academia, não trabalha a sua reserva cognitiva, não estuda. Eu falo até que quando eu estou num treinamento,
Por exemplo, eu estou num treinamento pessoal da área de vendas. Eu falo assim, qual o livro de vendas que você estava lendo semana passada? As pessoas estão acostumadas a não se prepararem. Exatamente. Para o próximo passo. E aprofundar, foi como você... Desculpa que eu te cortei. Não, porque foi o que você falou. Se não é tudo muito raso. Eu venho também de um jornalismo lá de trás, em que todo mundo hoje é jornalista, né? Hoje todo mundo entrevista, hoje todo mundo faz tudo. Mas eu venho de um lugar em que a gente precisava estudar muito. A gente tinha fonte. Não era o segundo pesquisas. É segundo quais pesquisas, gente? Peraí, deixa eu ir atrás. É com base em que você está falando isso? É o que eu falo muito no meu livro. Eu preciso ter uma base teórica do que eu estou falando. A gente não pode tirar as informações da gente de qualquer lugar. São vidas que estão te ouvindo, né? Isso, a gente precisa ter um embasamento teórico no que você está falando. Deu certo, não deu certo? Deu certo para mim, ok, mas qual que é o embasamento teórico que está por trás daquilo? Isso é importante. Exato. Quero, Carol, que você traga, a gente está finalizando aqui o nosso podcast, eu já estou aqui com o livro, ó, lindão, gente. Não tá lindo? Ó. Deixa eu virar para você, porque tem brilho e tudo, gente. Eu tô aqui muito feliz, porque eu já falei para ela, acabando o podcast, eu quero o autógrafo, a mensagem dedicatória, porque eu amei conhecê-la. A gente conversou muito nos bastidores. E eu quero que você traga, de repente, algo que a gente não tenha falado, que você acredita que seja importante falar, trazer da tua história, do livro que você lembre. Ou uma mensagem também para quem você queira trazer aqui e seja de grande importância e de repente eu não te perguntei. O que eu tenho para falar, gente, é que a jornada, ela é um processo. Às vezes, algumas coisas vão doer para você, mas não desista. Se você vê que você está trabalhando o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, e se estiver doendo, em alguns pontos é até bom, que é porque você está melhorando algo. Você está trabalhando algo para melhorar. E entenda que se eu conseguir, você também pode. Exatamente. Qualquer um consegue. Só basta você querer. A única pessoa que pode te impedir de se tornar a pessoa que você quer, o líder que você quer, a única pessoa que pode impedir você de se tornar realmente o ser humano que você quer, é só você. Você mesmo. Ótimo. É sobre a autorresponsabilidade e autoliderança, que é o que ela fala aqui nessa jornada vida autêntica. Você precisa ser líder da sua própria vida. Ótimo. Você precisa cuidar do seu interno, tanto do seu mental quanto da sua saúde. Você precisa saber que é importante você administrar até o que você fala, o que você come, o que você a quem você se relaciona. Ótimo, o ambiente, as mesas, como você falou. As mesas. Entenda que você só vai evoluir se você realmente quiser. Não tem ninguém te impedindo. Exato. É só você e Deus. Ótimo. Ai, Carol, eu amei te entrevistar, muito, muito. Eu quero te agradecer. Em nome da editora Chave Mestra, ela falou muito bem aqui da editora no início, mas eu quero te agradecer por tua história estar com a gente, fazer parte de um livro nosso. Então, obrigada. Em nome do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, também te agradecer e toda a equipe aqui. E eu vou ler tudo. Estou no capítulo 3 já, gente. Já estou amando e eu tenho certeza que com o trabalho que você tem e o pouco que a gente se conheceu, que se falou aqui nos bastidores, via WhatsApp, a gente estava se falando, eu tenho certeza que a tua intenção é essa. É que todo o conteúdo, tudo que você viveu, a tua história, a vivência, a jornada tua é para que outras pessoas tenham jornadas não felizes, porque eu falo que felicidade é muito singular, mas que elas realmente têm uma jornada de viver aquilo que precisa viver. Com autenticidade. E às vezes, exatamente, a autenticidade de muitas vezes vai ter dor, mas não dá para ficar na dor também. Você precisa tomar uma decisão e precisa viver melhor. Ótimo. Não dá mais para você ficar carregando as mochilas nas costas. Exato. Solta e viva a sua vida e permita que os outros vivam também. Ótimo. Que a gente fica prendendo algumas pessoas, algumas situações desnecessariamente. Exato. Vamos viver mais leve. Sim.
Carol, muito, muito obrigada e sucesso. E olha, gente, eu tô aqui falando, mas eu tenho a Emily já tá ali, ó. Deu o tempo que ela tem lançamento hoje, gente. A gravação de hoje, aqui do nosso podcast, também é no mesmo dia do lançamento do livro. Ela que já lançou lá na região dela, em outros lugares. Você já lançou onde esse livro? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E agora aqui, ó, São Paulo, Alphaville, está sendo lançado aqui na nossa sede da editora Chave Mestra. Então, tá o lançamento aqui da Carol Rolim, já tá aqui equipe, todo mundo para gravar. A gente daqui a pouquinho vai para lá, pro nosso hall. E eu tenho certeza que vai ser muito lindo para muita gente que vai conhecer. Quer adquirir teu livro? É só entrar em contato direto com a nossa escritora e lá na equipe. É só você ir lá no Instagram. Aqui, se você estiver acompanhando esse vídeo, esse podcast no YouTube da editora Chave Mestra, na descrição vai ter aqui o Insta da Carol Rolim e lá alguém vai te responder da equipe e você pode adquirir o teu livro junto com ela. E quem sabe vai que vem uma mensagem autografada. Já tá para vender? Já na Amazon, já, ó. Tá tudo lá, ó. Vai lá correndo. Tá pela editora. Ótimo. Muito obrigada, Carol. Obrigada. E volte sempre quando estiver em São Paulo, hein? Obrigada. Obrigadão. Pode deixar, Então, com certeza. Bom. Vamos embora então. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.